O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, deve solicitar que seja decretado o estado de emergência nacional. Vini, vamos lá, como é que está a situação por lá? O Guaidó voltou, tinha a expectativa dele ser preso, inclusive, né? O Maduro já tinha o alertado de que ele teria que se ajustar com a justiça, mas a justiça, pelo que parece, tá do lado do Guaidó. Tá do lado do Maduro, né, na verdade. Não, do lado do Maduro, mas o Maduro teme também que ele peça essa prisão do Guaidó e os militares se recusem... Que já estão divididos também, né, os militares. A fazer esse pedido aí do Maduro. Agora, o fato, Edgar, é que já são 4 dias de apagão na Venezuela. É o blackout, é isso. Blackout. Falta ainda menos água, falta ainda menos comida, ainda menos pessoas já... medicamentos, as pessoas estão morrendo. Mortas, e o Guaidó está tentando encurralar aí cada vez mais o Maduro, vai fazer esse pedido aí hoje na Assembleia Nacional por um pedido de emergência nacional ali na Venezuela, né, Edgar? O problema é que ele tenta cada vez mais trazer ajuda humanitária para o país, mas do outro lado, Maduro, com todas as forças, tenta impedir que essa ajuda chegue na Venezuela, barrando as fronteiras, né, incendiando os caminhões que chegam com comida, com medicamentos. Então é uma grande guerra aí que acontece, quem sofre é a população. O Caio, de um lado o Guaidó, ele diz e conta com a ajuda, né, do chamado Grupo de Lima, quer dizer, as forças internacionais, aparentemente excetuando aí China, Rússia, os países socialistas, comunistas, que estão com o Maduro, estão junto com ele, né? Por outro lado, o governo brasileiro, através da figura do general Heleno, do próprio Mourão, diz que o Brasil, historicamente, na sua diplomacia, nunca fez essa interferência e é o que defendem as pessoas, digamos, com um olhar dentro de uma situação razoável. Não, olha, vamos estar juntos, mas não vamos oferecer força do exército, enfim, nessa intervenção. Como é que fica o Guaidó aí? Porque ele está sendo pressionado a decretar essa intervenção estrangeira aí como uma força para derrubar o Maduro, né, também. Sim, na verdade, se você pegar aqui o slogan, né, das manifestações de 9 de março, contra la obscuridad, contra la usurpación, Venezuela a la calle, né? Então, Venezuela nas ruas, né? Afinal de contas, né, como bem colocou, já são 17 mortos, 20 milhões de pessoas estão sem água e é o maior apagão da história. A última vez que eu me atualizei sobre o assunto, às 9h44, ainda estava sem energia na Venezuela. Você imagina isso do ponto de vista hospitalar, do transporte público, do sistema bancário. Isso é o caos total. E muita gente falando que isso é uma conspiração governamental justamente para esvaziar as manifestações anti-Maduro, né? Então é um apagão aí arquitetado. Olha só, você falou sobre a pressão, né, que o Guaidó está sentindo. Olha a frase dele. Temos avaliado todas as opções para alcançar os objetivos desse movimento. Todas as opções estão sobre a mesa e dizemos isso com responsabilidade, né? Eu entendo e compartilho a frustração que é sentida. Eu também perdi familiares por falta de medicamentos. Agora não podemos ser vítimas do desespero. Só lembrando, para dar um caso, que, por exemplo, a crise de sarampo, a epidemia de sarampo na Venezuela, aqui no Brasil gerou 1.700 casos confirmados, 10 óbitos e mais de 10 mil casos suspeitos. Agora, qual que é a pressão que ele está sofrendo? Principalmente de exilados políticos fora da Venezuela, né, de alguns grupos internacionais e tem inclusive juízes do Tribunal Supremo, que é o STF, que foram exilados, que estão pressionando ele. Eu peguei aqui um tweet do Antônio Ledesma, que é aquele líder da oposição, ex-prefeito de Caracas, que está no exílio. Você lembra que ele escapou da prisão e foi para a Colômbia e depois para a Europa. Ele diz o seguinte: vamos, presidente, solicite formalmente intervenção humanitária, solicite à Assembleia Nacional aplicar o artigo 187 da Constituição para deter extermínio, genocídio e destruição do que restou do país. Aí ele dá uma ênfase, antes que seja demasiado tarde. Então existe toda uma corrente falando para invocar o item 11 da Constituição, porque na visão desse pessoal já não dá mais para esperar. E o que estabelece o item 11? Ele fala que o Poder Legislativo pode, abre aspas, autorizar o uso de missões militares venezuelanas no exterior ou estrangeiras no país. O Guaidó está em cima do muro em relação a essa questão. Às vezes ele pende para um lado, às vezes ele pende para o outro, até porque ele sabe que não faz tão bem para a imagem do governo interino
apelar para ajuda militar estrangeira. A militar, a humanitária não, mas a militar sim, porque já coloca ele como um vassalo aí de potências internacionais. Então, o ponto é que gradualmente a maré está mudando para favorecer o Guaidó. Você falou aí do Grupo de Lima, mas já são mais de 50 países que o reconhecem como presidente interino. Começou a haver uma adesão incipiente dos sindicatos. Alguns sindicatos já começam a apoiar a oposição, né? E tem os militares de média patente que estão desertando do exército. Então, gradualmente, Maduro vai caindo de podre. E a nossa pergunta do WhatsApp, hein? O que as pessoas estão achando aí do governo de José de Abreu? Quem? Dar uma espanholada, uma portunhosada. Aliás, vamos prestar um serviço. É ele... fake o print de que o Bolsonaro tá mandando uma indireta pro José de Abreu e o Guaidó da Venezuela responde. Muita gente tá marcando como se fosse verdadeiro. Em tempos de hoje a gente tem que dar a não notícia, não é mesmo? Deus. Não é verdade que...